Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará o prazer de nos assistir. Estamos aqui para promovermos mais um momento do Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo fundado há mais de 10 anos, né? Já está bastante tempo, desde 2010, né? Então, 14 anos aí que nós estamos à frente desse grupo, com o objetivo de buscarmos o autoconhecimento. Então, você que está adentrando pela primeira vez, saiba que esse grupo é de Dourados, Mato Grosso do Sul, que na pandemia se converteu para a forma online. Por isso que é possível atingirmos todo o nosso planeta Terra através desse grupo de estudo. Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Tudo na santa paz, coisa boa. Bom, hoje seremos nós. Sebastião está fazendo o lançamento do livro, né? O livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Vou até postar aqui para vocês, né? Quem tiver interesse aí já de adquiri-lo. Uma amiga nossa aqui de Dourados já comprou. Então, você pode pedir, inclusive, autógrafo. Eu vou só dar um momentinho aqui. Então, se alguém deseja adquirir já o livro, o valor dele é R$ 130, com frete incluso. Você envia o Pix para esse número que eu vou colocar aí. E pode entrar em contato com a nossa irmã Neuza. Eu vou deixar o número dela aqui. Aí você manda seu endereço completo, o seu nome completo, né? O endereço, nome completo, e manda para o WhatsApp o comprovante do Pix, né? E também o nome para quem você quer que faça o autógrafo, tá ok? Vamos lá, então. Nós estamos, Marcelo, na página 375, né? Até que não lemos muito. É isso, né? Parolim em abraçar sua causa, né? Isso. Nós paramos nessa frase: temos em Jesus o nosso maior modelo de agente de indução, a vivência do amor incondicional. E é interessante, né, como que é construída a indução dentro de nós, né? Esse conceito que André Luiz traz para nós, né, que ele parte de uma autossugestão, aonde nós espíritos vamos trabalhando em nós esse movimento, né, de se melhorar, da gente também desenvolvermos, né, automaticamente a questão do bem, do amor ao próximo, né, disso ser automatizado, assim como foi automatizado tudo que está no nosso corpo físico, né? Você não fala, nem pensa, coração bate, né? Bombeia o sangue para tal. Você nem está imaginando o que ele está fazendo, você só sabe que você está vivo. Né? É a mesma coisa quando a gente inspira e expira, você não pensa nesse processo de inspiração e expiração, mas você está fazendo o tempo todo. Então, são habilidades que a gente foi construindo no processo evolutivo enquanto espíritos que automatizou. É a mesma coisa quando você pega o carro, liga e sai dirigindo, você também não faz nenhum tipo de pensamento mais depois de um tempo, né? Você já, a não ser prestar atenção, né? Quem está na frente, quem está atrás, do lado, as placas pare, a sinalização, mas é tudo automatizado. E será que é possível automatizarmos o nosso amor, né? Sermos melhores, né? Desejar o bem para todos, acabarmos com o nosso orgulho, a nossa inveja, né? Como que isso funciona? Né? Então, é uma questão que a gente pode ir trabalhando, e aí Sebastião vem e traz para nós, né, depois do comentário sobre esse agente de indução, ele traz para nós o modelo, né? O modelo foi Jesus, né, aqui no planeta Terra, né, o nosso governador
nesse planeta, né, que participou da criação dele, isso há muito tempo atrás, né? Jesus, já na criação, ele tinha 4 bilhões de anos de evolução à nossa frente, então quem o pretende alcançar vai demorar um pouquinho. Né? E ele não para, né? E só para dar a dica, né? A evolução não vai parar. Então, para a gente chegar no modelo e guia que ele foi aqui no planeta, hoje ele já é bem diferente, né? 2.000 anos e 24 já se passou desde seu desenlace, então é bem diferente hoje o Cristo, né? Já mudou, né? Já evoluiu um pouco mais. Assim como eu e você, há 2.000 anos atrás, éramos uma persona, hoje já estamos um pouquinho mais à frente. Correto, Marcelo? É por aí que vai o nosso processo? É, um pouquinho. Estamos nesse processo longo. Longo é porque nós estamos passando por ele, né? A gente, como diz, né? Quando a gente está no meio do deserto, né? A gente se sente angustiado, mas depois que termina de passar, a gente consegue ver as lições que aprendemos no caminho, né? Na verdade, é mais ter consciência e cabeça fria para perceber que tudo que nós passamos aqui são experiências, né? E que essas experiências é que moldam nossas oportunidades, né? Nossas decisões futuras. E se nós aprendermos com as nossas experiências e se formos sábios o suficiente para aprendermos com a experiência do outro, né? Então, se nós vermos alguém sofrendo e nós entendemos por que aquela pessoa sofre, quando chegarmos no nosso momento da mesma situação, nós tomaremos uma decisão mais nobre, né? Baseada na experiência de outra pessoa, né? Então, sabedoria, eu acho que é isso, né? Conseguir ver a experiência dos outros, né? Desde os romances espíritas, que nós temos ali um monte de exemplos de obsessões no sentido das paixões humanas, né? E se nós conseguirmos ver aqueles exemplos deixados pelos bons espíritos e conseguirmos visualizar, e quando nos vermos numa situação próxima àquilo, sabermos das consequências que pode gerar, nossas escolhas podem ser muito mais sábias, né? Isso tem. Os livros espíritas é um exemplo, né? Nós temos um conjunto gigante aí de literatura e de amigos que falharam antes da gente, né? E já aprenderam a lição. Cabe agora nós só olharmos com carinho para a experiência dos outros e evitar os mesmos erros, né? É verdade, Marcelo. Eu fiquei pensando se nesses romances não somos nós mesmos, né? De algum momento da história. Não duvido, mas eu acho que... Porque quando conta a história da humanidade, e se nós estamos aqui, né, há alguns anos já, alguns 1000 anos, provavelmente fomos uns, né, destes que estão nos romances aí. Não é muito difícil da gente se encaixar, né? E que a gente saiba, você tem toda a razão, né? Se ela vem escrita, apresentando como um personagem para nós, né? Talvez hoje desconhecido, mas que a gente consiga internalizar esses ensinamentos e compreendê-los, né? Mesmo, por aí. Pensei nisso agora que você falou, sabe? Só para as pessoas se localizarem, principalmente quem não tem a obra, né, o livro, o papel da consciência desperta, autoiluminação está no capítulo 10, e você pode nos acompanhar, né, na página 375. Estou invertendo os números aí. Tá, ok, pessoal? Muito bom dia a todos que acabaram de adentrar. Nós vamos começar a leitura. Você pode começar para nós aí? Vamos lá. Abraçar a sua causa, servindo no bem que dedica à humanidade, deve ser a meta essencial do ser de consciência desperta. Convidar outros da mesma frequência para engrossar as fileiras da caravana do amor e da instrução será a consequência natural do eterno aprendiz. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente,
e sem outro interesse que não a caridade. Sua jornada de trabalho serão compensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nosso esforço, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Trabalhar na seara do Senhor, sem outros interesses senão a caridade, significa que o Espírito de verdade nos conclama ao exercício da autossublimação, na certeza de que podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas, à luz do exemplo pessoal. Convidar outros irmãos da mesma frequência, objetivando uma ação conjunta, consciente e responsável, sinaliza que podemos acelerar o progresso de transformação moral da humanidade. A promoção é uma consequência natural da lei de justiça, no exercício de exemplificação do amor incondicional. Os trabalhadores dedicados, conforme a inteligência e a obra que almejam criar com o Cristo, elegem como meta a transformação pessoal e coletiva, assimilando uma porção de amor em forma de substância primordial, para transformá-lo em força criadora e mantenedora da vida em todas as dimensões. Sob a égide da lei da evolução, em sua ascensão interminável, a substância, psiquismo divino, se transforma em força, espírito, a entidade essencial. Sequencialmente, a força eleva-se à condição de vida, geradora de consciência orgânica, inteligência e instinto. Os instintos são os embriões de um sentimento, e estes se transformarão em virtudes, que são o componente essencial da consciência espiritual. A consciência, como ser imortal, espírito, torna-se a síntese e a estrutura de novas virtudes. Francis Bacon já mencionara: a consciência é a estrutura das virtudes. O sábio Confúcio acrescentou: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. E Joana de Ângeles complementa: a paciência é a organização do todo. Paciência é a organização do todo. Eu já vou parar aqui, porque falou muita coisa aqui, né? Um processo bem interessante que ele vem explicando, né, para nós e detalhando algo que a gente às vezes nem pensa, né, e está aqui. E é importante a gente compreendê-lo. Primeiro, ele começa nos explicando, né, de como esse movimento, né, da gente servir o Cristo, servir a Deus, e como que a gente faz isso, através mesmo, né, dessa busca que há muito tempo todos nós estamos fazendo, né, de trabalhar juntos, de nos unirmos, de nos abraçarmos nesse processo de evolução. É interessante que Jesus começa já, né, a sua caminhada assim, de ensinamento no planeta, já unindo as pessoas, né? Então, quando ele vai e convoca os pescadores, ele já começa a fazer um grupo, né? Então, mostrando para nós, seres humanos, que o processo evolutivo, ele é interligado, né? Uns com os outros. Nós não estamos aqui sós, né? E não vamos ficar na jornada sozinhos. E aí, mostrando aqui para nós, né, nesse processo,
a importância dessa união, né? Então, nessa passagem que ele destaca dos trabalhadores do Senhor do Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi lido aqui, é para nós trabalharmos juntos e unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Né? Então, nesse momento, para a gente unir os esforços, e aí ele vem explicar o que seria essa força, né? O esforço é relacionado à força. E como a gente pode trabalhar uns pelos outros, né? E como que a gente, através da nossa atitude, a gente consegue atingir o próximo. E é somente através dessa exemplificação de vida, né, que nós vamos realmente fazer o convencimento. Então, quando eu tenho só palavras, só conceitos, eu não convenço ninguém. Eu, você, todos nós. Jesus nos convenceu porque ele exemplificou o tempo todo, ele vivenciava o tempo todo aquilo que ele estava falando para as pessoas. Então, quando ele falava com propriedade, com conhecimento, né, e com a vivência prática daquilo. Né? Quando você assiste uma aula de um professor que esteve a campo, né? Então, ele transmite o conhecimento de outra forma daquele professor que só leu livros, né? Que só estudou teorias, e aí imagina que seja. Né? Então, realmente, é mais ou menos essa mesma coordenada de raciocínio, né, que acontece no nosso processo evolutivo. Aqui ele também toca, né, na questão da gente que convidamos, através da nossa atitude, irmãos da mesma frequência, tanto para o bem quanto para o mal, né, Marcelo? Então, todas as atitudes que nós temos, e desde o pensamento, você já acaba se linkando, se vinculando com irmãos da mesma frequência. Né? Então, é automatizado isso já, não tem como a gente escapar, né? Então, é bem rápido isso. E quando a gente faz com objetivos claros, né, de progresso, de evolução, uma consciência, né, pessoal, nós vamos acelerar esse processo de transformação moral da humanidade. Então, é possível ir para a busca da luz, da autoiluminação, através dessa atitude pessoal, individual, das nossas formas de alimentarmos o nosso ser, buscando coisas boas, positivas, não se alimentando com imagens, com obras, com literaturas que não agrega. Nada é proibido para você, nem para mim. Dentro da doutrina espírita, a liberdade é um processo de evolução. Mas o que não acrescenta? Para que eu vou ficar horas ali? E aí me vincula a pessoas daquela frequência. Então, vamos observar esse nosso movimento. E aí, esse parágrafo, que ele vem na página 376, explicando para nós como que acontece, da gente almejar, transformação e nos criarmos com o Cristo, nós vamos trazer em nós essa meta de transformação pessoal e coletiva. Eu achei bem importante isso aqui, porque mostra para nós que a transformação, ela não é somente minha, é um processo que atinge o outro. E como atinge? A gente nem tem noção disso. Então, quando a gente busca o amor como substância, primordial, nós vamos transformá-lo em força criadora e mantenedora da vida. O amor substância, ele acaba sendo uma palavra substantivada aqui, e não verbo, como um ser, uma entidade, que nós podemos utilizar o tempo todo
e utilizamos, tá? Como força criadora e mantenedora da vida. É isso que nos mantém em todas as dimensões. Aqui foge do aspecto físico dessa terceira dimensão que eu e você estamos e conhecemos. Então, todas as dimensões se alimenta desse amor, né? O amor substância, como ele coloca aqui. E a lei da evolução, né, que coordena tudo isso, aí ele coloca para nós como substância o psiquismo divino, que é o próprio amor, né? Entender Deus nesse aspecto, né, não de uma figura, uma pessoa, mas do amor substância que tudo compõe o que existe, né? Então se transforma como força que ele denomina como espírito minúsculo. Espírito minúsculo seria uma micropartícula aonde existe, né, uma entidade essencial em tudo que há, em tudo. E aí essa força, né, ou esse espírito eleva-se à condição de vida, geradora de consciência orgânica, inteligência e instintos. Então ela progride todos os níveis da escala evolutiva. E ele vem nos explicando que os instintos, para nós, são os embriões dos sentimentos, né? Então, o que precisa evoluir em nós, né, em termos de amor, né, em termos de paciência, em termos de sentimentos bons, né, é a transformação em virtudes destes instintos, que são componentes essenciais da nossa consciência espiritual. Então, quando eu penso em consciência, quem que a compõe? Né? Como que ela é composta? Iniciou lá no instinto, né? Vindo antes o espírito, força, essência que nos compõe. E aí ela vai se transformar a consciência como ser imortal, que é o espírito maiúsculo, né? Somos nós encarnados, né? Espíritos como nós, já na fase humana. Torna-se, então, a síntese e a estrutura de novas virtudes. Então, vem nesse processo evolutivo de transformação dessa essência, dessa força impulsionadora, que agrega com um conjunto de outros seres, e aí forma, assim, esse espírito que nós conhecemos hoje, né, como um todo integrado. E aí nós vamos entender com Francis Bacon, que a consciência é a estrutura das virtudes. Então, como que surgem as virtudes? Através da nossa consciência, né? Ela que vai estruturar. Por isso a importância para a autoiluminação, o despertar da consciência, né? Então, por quê? Porque é assim que a gente vai poder elaborar em espírito o crescimento virtuoso, né? Trazer em nós as virtudes. Confúcio, como ele acrescenta aqui, né? A humildade é a base, é a única base sólida de todas as virtudes. E Joana de Ângeles acrescenta com a paciência, né? Que seria a forma da gente organizar o todo. Então, sermos humildes, pacienciosos, e a humildade aqui está no sentido de reconhecimento das nossas capacidades enquanto espíritos no processo evolutivo, vai nos auxiliar nesse processo para que nós possamos trazer a auto-iluminação. Mais ou menos por aí que eu entendi até aqui a nossa leitura, Marcelo. O que te chamou a atenção aí? Tipo, isso aqui é uma parte que volta lá no começo do livro, né? Uhum. Mas o que me relembra muito é essa parte do processo evolutivo dos instintos, né? Até virtudes, né? Eu estava reestudando isso, né? E aí tem aquela sequência que a gente não consegue, tipo assim, eu pelo menos tenho dificuldade ainda de transformar em
no raciocínio completo, né? Vamos assim, mas lá ele começa, né? Falando que primeiro nós temos a sensibilidade, né? Depois o instinto, sensação, emoção. Depois a emoção se torna em sentimento, o sentimento se torna em pensamento, o pensamento se torna em inteligência, e a inteligência chega à virtude, né? Aqui no texto ele fala, ele já pula de instinto direto para a virtude, né? E esse processo, que eu não, tipo assim, pelo que eu lembro em algum que ele falou, ou eu posso ter interpretado errado, o Sebastião Camargo, ele coloca que é o nosso eu superior, vamos dizer assim, o superconsciente, na verdade, né? Ele é os instintos que nós elevamos a virtudes, né? É onde está, assim, aquilo que nós, o superconsciente já está, aquilo que nós já vencemos, vamos assim dizer, né? As virtudes que nós, os instintos que nós já não evoluímos, né? Mas que já se tornou virtudes, né? E que agora o nosso self, o nosso atual, ele é os instintos que nós estamos trabalhando no atual momento, né? E o inconsciente é aqueles instintos que ainda nós temos que desenvolver, né? Ainda apego aos automatismos, né? Então, esse processo, apesar de ele não trazer isso aqui diretamente, né? Esse processo ainda é onde ainda minha atenção ainda está presa. Toda vez que eu vejo essa discussão em qualquer coisa, eu sempre lembro dessa encrenca que é vencer todas, entender e vencer essas nossas, né, vencer é a palavra errada, né, ajudar eles a progredir, né, considerando que todos são seres vivos com consciência próprias, né, isso aí é que complica o entendimento de tudo. Entender que cada sentimento, cada instinto, cada sensação é uma entidade com consciência própria. E aí a imaginação vai para todas as possibilidades, né? Então nós temos que lembrar que, teoricamente, nosso corpo ele é um espírito com E minúsculo, né? Uma consciência, tem sua consciência própria, que em algum momento, em muitos momentos, entra em conflito com o nosso espírito, né? Nosso corpo ele tem instintos, e esses instintos são mais presentes do que que os desejos, vamos dizer, do nosso espírito, né? O instinto é muito mais material. Aí eu lembro que em alguns livros, acho que André Luiz fala isso, né? Que tipo assim, a encarnação, a parte mais difícil é vencer a matéria, né? Vencer o próprio, tipo assim, vencer os próprios instintos que são presos, né, na matéria, né? Então, eu fico pensando, sabe que quando ele fala isso, ele não está falando que a dificuldade de encarnar não é nós termos, tipo assim, termos que educar o nosso corpo, né, os instintos do nosso corpo, para um processo que é vencer esses instintos e transformar eles em virtudes, né? Que quando nós estamos imergidos no corpo, não é só o nosso espírito, nós temos um novo elemento que é adicionado à nossa personalidade, que é o corpo com todos os seus instintos, e que na próxima encarnação, se tudo que nós entendemos é outro corpo, então é outro conjunto de instintos, né? Cada encarnação nós estamos trabalhando com outro espírito, outra consciência de corpo, vamos assim dizer, né? E aí vira uma complicação lascada. Não sei se consegui falar, só enrolei. Conseguiu sim, e são questões importantíssimas para que a gente possa compreendermos, né, melhor o que somos, né, e como estamos, o que precisamos buscar em autoconhecimento, para a gente poder trazer a autoiluminação. É complexo, é que quando você encarna, né, você, espírito, já imprime no DNA esse processo do superconsciente já evoluído. Então, as células que vão ser atraídas à matéria, né, que vai compor o seu novo corpo físico, ela já vem
com essa evolução, instintivamente. Então, você não vai perder, você não vai ganhar um novo corpo que está zerado nesse processo, né? Então, a hora que você encarna, você também imprime e atrai. Por isso que a gente fala, né? O pensamento, você atrai tudo que você necessita para o seu processo evolutivo através do seu pensar. E num processo encarnatório, você não elimina, na verdade, você traz toda a sua bagagem, né? Então, o seu superconsciente vem com tudo. Então, é aonde você vai compor esse novo corpo físico de acordo já com esse processo já evoluído, entendeu? E, às vezes, essas células, instintos, elas fazem a leitura mais rápido do que é você, né? Então, do seu superconsciente. E aí você vai ter relações de trabalhar tendências instintivas que você não trabalhou em encarnação passada. Senão, não faria muita lógica se a gente pegasse toda vez um corpo físico, né, para iniciar todo o processo novamente, né? Então, é como você pegar um computador novo, né, e instalar todos os programas já que você desenvolveu, mas mesmo esse computador mais novo, ele já tem uma tecnologia melhor, porque a raça humana vai melhorando a cada processo. Então, quando eu for encarnar daqui 300 anos, novamente, o corpo que eu for pegar, ele já vai ser de outro nível, porque as células melhoraram, o corpo físico melhorou dos meus pais, então eu já vou ter outras ferramentas para eu utilizar. Então, quando eu encarno, né, eu trago tudo o que eu já sou, né, e vou atrair para a formação do meu corpo físico exatamente do ponto de partida que estou, né? Então, não que a gente comece de novo a lidar e que a força do espírito E minúsculo é tão distante do processo evolutivo do espírito E maiúsculo. Não, é um processo conjunto. Então, é possível a gente dar o processo, porque senão a gente era submetido à matéria, e nós não somos, né? Nós, essência, não somos. Se ainda estamos submetidos às forças da natureza e da matéria, natureza material, né? Natureza, não natureza no seu todo, é porque ainda não aprendemos a desenvolver esse controle, né? Então, nós estamos nesse processo há alguns milênios aí, buscando, e o despertar mesmo, né, assim, nós que estamos no espiritismo já há algumas décadas, esse despertar, ele para a humanidade como um todo, ele é muito recente. Essa visão, né, se a gente observar a humanidade como um todo, é muito recente esse processo da evolução de instintos para sentimentos, né? É muito recente. Eu entendo assim, dessa maneira, porque senão não faria muito sentido, né? Eu receber as células que nos compõem mesmo, os átomos, muito aquém do processo evolutivo que nós estamos hoje, né? Então, porque quando eu penso, eu atraio, né? Então, realmente eu atraí. Já mesmo um espírito que vem de outro planeta, ele vai atrair o que há de melhor nos seus pais. Por isso a sacada da evolução da raça humana, né, de deixar daquele estado primitivo, que hoje nós estamos na quinta raça humana, né, no processo evolutivo. Então pensa lá nos primatas, que são os primeiros da raça humana no processo evolutivo. Aí vem um espírito com muito mais bagagem para encarnar aqui na Terra, lá na primeira raça nossa, né, do processo evolutivo. Ele vai atrair tudo o que há de top e melhor desenvolvido do seu pai e da sua mãe, em termos de célula, tudo. E aí ele vai encontrar pessoas que também já estão mais evoluídas, aí ele passa para a segunda raça humana e traz o processo evolutivo da segunda raça humana. Cria um novo modelo, né? Um novo modelo. Porque tem que vir um espírito
já mais evoluído, né? Então, às vezes as pessoas pensam, né, que veio extraterrestre, então ele se materializou aqui, ou ele desceu aqui e teve Modificação genética. Modificação genética, tal. Não, em espírito, gente. Encarnou e atraiu. Olha que processo de laboratório muito mais avançado do que nós pensamos aqui em todo esse momento. Né? Nada externo, tudo interno, no processo evolutivo. Então, ele traz um avanço tanto para aquelas células, né, átomos, para evoluir. É muito, muito mais bonita a evolução dessa forma do que tão alegórica, né, tão fantástica. Nada impede, lógico, de ter extraterrestre entre nós, mas eu penso mais em extraterrestres encarnados nessa maquinária que somos aqui, né? Então, assim, é esse o processo evolutivo do planeta Terra, né? Por enquanto. Mas por aí. Mas são tudo, como nós estamos colocando, né? Você pode questionar tudo, você pode buscar em outras fontes, né? São raciocínios que surgem através de leituras, de estudos que a gente vem fazendo há algum tempo, né? E foi o que me inspirou aqui para dizer sobre essas questões tão importantes que Marcelo colocou desse processo de evolução. Eu vou comentar um pouquinho já as falas, porque senão vai ficar distante da próxima leitura, Marcelo. Luiz Gonçalves fez um comentário. 50 arroba com Jesus e é mais leve. Querer saber e amar vivência ajuda a tornar o peso, né, mais leve. E refletindo o meu eu, faz uma pergunta para nós. Você comentou aí da transformação dos instintos em virtudes. Todos os instintos se transformam em virtudes? Não entendi bem essa forma do instinto se transformar em virtudes. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer comentar, Marcelo? Não, deixa para os sábios comentar, né? Não, você pode comentar. Tem a passagem no Evangelho, né, que fala, né, lá eles colocam 3 etapas, né, instinto, sentimentos, instintos, sensações, emoções e sentimentos, né? Acho que ele não coloca a virtude diretamente lá, né? Eu acho que ela vou ler aqui. Eu acho que ele coloca instintos, sentimentos e emoções. Então, é o item 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do amor. Está no capítulo 11. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, que é o que nós estamos comentando aqui, amor substância. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, os instintos são os sentimentos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, aqui vem explicando para nós, né, que o ponto mais delicado do sentimento é o amor, e não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, a lei do amor nos funde uns aos outros. Extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Não fica mais doente, Marcelo.
Então, nós que ainda temos resfriado, né? Vou parando aqui, vamos chegar lá. Então, é essa passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo o meu eu, que traz para nós essa explicação sobre o instinto, né, que o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, sim, todos os instintos se elevarão em sentimentos progredidos, que, somando isso, é a própria virtude. Correto, Marcelo, por aí? Essa interpretação que eu tenho até o momento, né? Provavelmente Sebastião Camargo ia trazer algo mais para nós hoje. Essa sequência, né, que o Sebastião coloca, né, do processo, ele coloca essa aqui, né, sensibilidade, né, primeiro, né, depois instinto, evolui o instinto para sensação, sensação em emoção, emoção em sentimento, sentimento em pensamento, pensamento que se transforma em inteligência, e aí a inteligência é dividida em 3 etapas, né, intelectual, emotiva e espiritual, e depois, quando essa inteligência evolui, ela se torna uma virtude, né. Esse é o processo que o Sebastião coloca nesse novo livro, né? E aqui ele abre, na verdade, né? Ele abre o que Lázaro comentou aqui nesse item Lei do Amor, né? Foi o espírito de Lázaro, em Paris, 1862, que trouxe para nós essa explicação. Então, ele acabou só detalhando mais, né? Porque aqui eles fazem assim, meio que um salto, né, do sentimento depurado. Depois, até ele fala, quando mais avançado é sensação, né, o instinto. Avançou é a sensação. Aí, com a inteligência, que é a instrução, né, e depuração, tem sentimentos. Então, aqui ele abriu cada tópico desse, né, e colocou o que compõe uma instrução, o que compõe uma depuração, né? Da onde parte, da onde vem. Então, começa lá no pensamento, e aí sim a gente vai transformar tudo isso em virtudes. Bom, agora é só pormos em prática, né? Transformarmos nossas virtudes. Oi? Então, assim, agora é só transformar em prática, né? Agora é só pegar nossos instintos e começar a refletir sobre eles, né? Vamos pegar o instinto aí sei lá, da perpetuação da espécie, né? Que é lá o instinto mais básico em 12, né? Até levar esse instinto de perpetuação da espécie, aí ele vai entrar em algum lugar ali nas sensações, que provavelmente vai estar os prazeres do sexo, depois vai vir a paixão ali, que é se mistura um pouco com o egoísmo, né, que é do controle. Você ama e você quer controlar, aquela pessoa que é só para você. Aí depois ele se torna um sentimento, que é o amor, mais ou menos como nós entendemos aqui, aquele amor mais de querer bem, né, vamos assim dizer. E aí a virtude, atualmente nós também chamamos de amor, né, porque nós não temos uma palavra que diferencia ainda os sentimentos e as virtudes, né, pelo menos eu não peguei. Transformamos esse sentimento, né, o amor, sentimento, em amor-virtude, né? E aí nós não transpassamos de uma pessoa para todas as pessoas, né? Para a humanidade. Então, é esse que é o processo de depuração, né? Dos instintos, né? Pegamos o instinto básico, tipo perpetuação da espécie, como nós encontramos lá nas plantas, né? Que é até onde a gente entende, né? Ela não busca o prazer por si só, né? Em si mais a perpetuação da espécie mesmo, né? O animal também, né? Uhum. O animal já ainda busca um pouco, eu acho que já tem algo de prazer ali já, né? Apesar de estar um prazer limitado, né? Mas depois do já está começando a sensação, né? Um processo bem primitivo de sensação.
E aí, quando chega no homem, é que a gente ainda não entende muito os elementais, como eles lidam com isso, né? Que seria a transição parte entre o animal e o hominal, né? Aí também tem alguma coisa. Aí chega no homem atual, é mais sensação, né? Onde nós estamos bem apegados às sensações e às paixões, né? E ao sentimento, e às emoções, né? A paixão é uma emoção. Então, nós estamos na transição entre prazer e emoção. E aí, aqueles que tiverem um pouquinho mais de evolução já adentraram ao amor como sentimento, né? Mas acho que aí está um grupo já bem limitado de pessoas. E aqueles que transformaram esse amor sentimento em amor virtude, acho que aí tá mais reduzido um pouco ainda. a gente tem Temos algumas pessoas, cabeças no mundo, né? Quando a gente pensa na Madre Teresa de Calcutá, quando a gente pensa na Irmã Dulce, quando a gente pensa no Francisco de Assis, né, a gente consegue enxergar o próprio Mahatma Gandhi, né, que para mim assim acaba sendo um modelo bem forte, porque ele acabou casando, ele tinha família, ele tinha filhos, né? Então ele é o modelo mais forte para nós e próximo, mas que teve uma transformação maravilhosa, né, de parar uma guerra através do amor, né? Bastou um amando dessa forma incondicionalmente, né, sublimando o máximo do que é o amor aqui no planeta Terra. Então são situações assim que para nós está distante ainda, né? Exatamente porque, como ele coloca aqui, né, a humildade é a base sólida de todas as virtudes. E ainda quando impera em mim o orgulho e a vaidade, eu não consigo entender isso. Entendeu? Muito difícil, né? Ela é a base de todas as virtudes. Então, será que alguma das virtudes que eu tenho, né, já passou por isso? Com certeza, né? Então, eu tive o reconhecimento e o entendimento de que aquele processo não é o melhor, nem para mim, nem para o próximo. Então, que aí eu elevo, né? Eu mando esse recado e elevo. Uma forma bem interessante. E hoje, né, Marcelo, no mundo de pessoas que passam por ansiedade, muitas, né, Joana dá esse recado, né, para organizar esse caos todo, né, é necessário paciência. Acho que essa é algo também que a gente precisa trabalhar muito para a gente poder desenvolver, né, essa potencialidade do que somos em seres melhores. Vamos ler mais um pouquinho? Ixi, eu faço 51 minutos já, hein? Conversamos, hein? Tem essa pergunta aqui do Refletindo aqui. Então, não tem nada a ver o instinto com intuição? A Adriana provavelmente vai ter resposta melhor, mas eu entendo que a intuição ela é uma questão de experiências passadas suas ou adquiridas através de alguma forma e misturado com a mediunidade, né, influência dos espíritos, né, ou de alguma, não só dos espíritos, mas também da carga energética do ambiente, né. Então, sua intuição que te diz algo para um lado ou para o outro, tentando modificar a situação atual. Tipo, você tem uma escolha, sua intuição diz isso, você está no lugar, sua intuição diz aquilo. É um conjunto de experiências passadas e a influência dos espíritos ou das energias do ambiente. É mais ou menos isso que eu entendo como intuição, pelo menos se for essa intuição direta, né, em relação às escolhas tipo, de bem e mal que você tem em algum momento, né. Agora, se você estiver estiver interpretando a intuição de alguma forma diferente, aí esclarece aí para nós. Eu vou fazer aqui a leitura no glossário dessa obra, né, sobre o instinto e a intuição. Então, no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, Sebastião explica o instinto. Instinto, os embriões dos sentimentos e da inteligência.
tendo no subconsciente o templo das ideias inatas, o seu quartel-general, ou seja, a área dos automatismos. Aí vamos lá ver o subconsciente para a gente poder compreender um pouco mais. No subconsciente, ele explica, é a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas. Mesmo sendo parte integrante do inconsciente, trata-se da parte mais experiente do mesmo e se encontra em plena ação, gerenciando os automatismos. É a residência das pequenas almas instintivas, responsáveis pelo governo do universo psicofísico. Para lá são enviados inicialmente todos os elementos promovidos neste universo. Então, aqui, sobre instinto, né, nós vamos entender com Sebastião Camargo que é onde a gente consegue desenvolver o automatismo, né? E está dentro das nossas ideias inatas. Você não pensa para desenvolvê-lo, né? Você não tem muita lucidez, é instintivo, né? Foi um ato instintivo quando a gente pensa dessa forma aqui. E ele é o embrião dos sentimentos e da inteligência. Então, quando ele é trabalhado, né, operado, aí nós vamos ter, então, esse processo mais evoluído. A intuição, Sebastião traz para nós, segundo Carlos Torres Pastorino. Intuição é o ato que se estabelece entre a mente espiritual, individualidade, e o intelecto, personalidade. Em outras palavras, é o afloramento do superconsciente no consciente atual. Entre a individualidade e a personalidade, existe uma ponte através da qual a consciência pequena da personalidade, única e ativa no estágio atual das grandes massas humanas, pode comunicar-se com a consciência superior da individualidade, que os cientistas começam a entrever e denominam ora superconsciente ou inconsciente profundo. Essa ponte é chamada de intuição. Então, está na obra Sabedoria do Evangelho, volume 1, que Sebastião indica aqui para nós. Então, nesse processo da intuição, nós vamos entender que ela já está no superconsciente. É o instinto elevado, moralmente, transformado em virtude, e que está no superconsciente nosso. Né? Então, a intuição, quando ela vem desse local, né, para que nós possamos trazer o melhor de nós. Então, a intuição acaba sendo um registro do certo, do correto, do melhor para nós, o que deu super certo e trouxe a alegria de viver. Né? Então, você vai registrar e isso fica lá nesse superconsciente. Apresentou uma vivência parecida, você vai acionar e ela vem como uma voz interna, fala para você, esse caminho não é o melhor. Essa seria a intuição. Ela traz, ou intuitivamente, você sabe que o melhor é tal coisa, porque ela consegue visualizar o amplo, o todo. Está dentro de nós tudo isso, porque a gente já viveu isso em algum momento e registrou como deveria ser o processo melhor. Né? Então, já o instinto pode estar na intuição, sim, desde que ele se transformou em virtudes, né? Por aí, processo mais evolutivo. Também não sei se respondi, Marcelo, mas eu acho que é o que o Sebastião está dizendo aqui. Sim, é bem mais técnico, né? Meu comentário foi bem mais grosseiro.
O Refletindo Meu Eu disse que entendeu, então tá bom. Obrigada. Um beijo no seu coração. Que bom que você entendeu. Já tá melhor que eu já. Compartilha conosco o seu entendimento depois. Vamos deixar então por aqui, né? Marcamos aqui no Eterno Transformismo, pode ser, né, Marcelo? Para começarmos semana que vem. E para você que adentrou depois que eu iniciei, estou passando que o Sebastião não está hoje, porque é o lançamento da obra. Ele está em São Paulo, fazendo várias palestras, né, e lançando o segundo livro, que assim que nós terminarmos a segunda leitura dessa obra, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, nós iniciaremos com o Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então, eu já deixei aqui, né, anotadinho, vou deixar nas anotações também dessa nossa aula de hoje, né, para ficar bem claro para quem for assistir depois, tá? Vai ter aqui como que você pode adquirir esse livro. Gratidão, namastê, como nos diz Sebastião Camargo, e até o próximo. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.